As forças israelenses e o grupo Hamas seguiram o combate no 4º dia da escalada da violência entre Israel e Gaza. Do território palestino, centenas de foguetes foram disparados em direção a Israel. Os confrontos entre palestinos e israelenses em Jerusalém, após decisões judiciais relacionadas a um território na faixa de Gaza, cresceram muito nos últimos dias. Olha, o exército de Israel entrou na faixa de Gaza à meia-noite no horário local. Tropas israelenses passaram pela fronteira terrestre. Bombas e mísseis também foram vistos no céu do território palestino. As forças de defesa ordenaram que todos que vivem em um raio de 4 quilômetros da fronteira entrem em abrigos. Os ataques entre Gaza e Israel continuaram na quarta-feira, na maior onda de violência desde 2014. Centenas de pessoas ficaram feridas, pelo menos 7 israelenses e mais de 60 palestinos foram mortos. Bom, gente querida, o assunto Israel-Palestina, ele precisa ser analisado por pelo menos 3 aspectos. Nós temos o aspecto político, o aspecto histórico e o aspecto religioso. Nós vemos que esse conflito, né, que a gente está vivenciando hoje, ele foi startado por um processo político. No entanto, uma coisa não justifica a outra, né, pessoal? Sim. Brigas políticas devem ser vencidas politicamente. Então nada justifica a morte, nada justifica a guerra, nada justifica o tipo de levante cruel que os palestinos estão fazendo contra Israel. Israel, nesse aspecto, nesse sentido, está fazendo a sua parte de se defender e retalhar aqueles que estão sendo os responsáveis pelo levante, né, pelo disparo dos mais de 1.000 mísseis, né? Alguns dizem que foram 1.200 mísseis. Então, dentro desse aspecto do panorama de hoje, Israel está certo, né? Eu concordo com o pastor Tiago também nesse sentido. E essa questão do ataque a Israel, a gente estava previamente trocando uma ideia aqui, e parece mais assuntos mal resolvidos. Aí eu vou para dentro do aspecto religioso, né? São conflitos mal resolvidos até biblicamente, né, André? Me parece que os ismaelitas continuam com a pontinha de ciúme e é uma carência afetiva que não foi resolvida ao longo do tempo, né? Que qualquer coisa vira um estopim para isso. Conforme o pastor falou, nada justifica, né, uma ação tão violenta, com mais de 1.200 mísseis por causa de um pedacinho de terra. E daqui a pouco talvez a gente chegue nesse ponto de dar uma olhada mais fechada, né, um plano mais fechado, sobre o que realmente representa esse pedacinho que está em disputa aí para ambas as partes, né? Porque o conflito é grande, mas por causa de quê? O que interessa para ambos os lados aí, né? É isso. O contexto histórico, né, se formos estabelecer um paralelo com o contexto religioso, a gente tem aí um cruzamento de dados também, né? Como o pastor falou aqui, da descendência de Agar, né, os ismaelitas, e bem como também o entroncamento de povos ali que gerou uma certa contaminação da terra ali, de interesses que não estavam de acordo com os interesses judaicos. Então você começa a estabelecer pontos diferentes de conflito, até que você tem frentes religiosas diferentes lutando por interesses diferentes, e eles não entram em acordo, né? Eles nunca estiveram em acordo. Exatamente a fala do pastor André, exatamente essa ausência de estabilidade, né, para justificar a posse da terra, ela entra num conflito sociopolítico que a terra fica assistindo sem saber o que vai acontecer no final. Não há uma justificativa, como o pastor Tiago falou, mas se olharmos, né, a estrutura de ambas as sociedades, nós vemos estabilidade no que diz respeito aos judeus e vemos o tempo todo uma postura instável
né, sociologicamente por parte dos palestinos, né? São os mais interessados no clima de conflito do que os judeus, né? Então está longe de terminar essa novela, se a gente pode dizer isso, né? E o que a gente pede a Deus, mais uma vez pontuando esse contexto religioso, é que não hajam mais mortes, né? E que nem feridos, mas sim que haja uma justiça de Deus vindo sobre aquele lugar histórico, né? Jerusalém é um lugar de conflitos históricos. A contaminação, né, a miscigenação em torno daquele lugar é um dos responsáveis diretos, né, por esse conflito. A gente tem orado por um batismo de lucidez, né? Para que a mão de Deus venha trazendo lucidez para ambas as partes. Mas como o pastor André Leone falou, existe muito mais instabilidade da parte dos palestinos, porque os palestinos eles lançam os mísseis em locais públicos, né, residenciais, justamente para inibir qualquer tipo de retaliação, só que eles estão expondo o seu povo, né? Enquanto os israelenses se escondem em bunkers para poder se protegerem, os líderes muçulmanos, né, ali da Palestina, eles mandam que as pessoas, que as crianças fiquem nas ruas justamente para inibir esse tipo de retaliação. Então você vê que por parte dos palestinos não há um cuidado, não há um zelo pela vida, pela preservação da vida. Em contrapartida, né, Israel, ela trabalha o tempo todo pela preservação da vida. Então, nesse aspecto, a gente fica do lado de Israel, mas orando para que Deus ele traga um batismo de lucidez sobre ambas as partes. Pois mais uma vez a gente estava aqui no início conversando sobre isso, né? Como conflitos já vem acontecendo há anos e anos e anos, fica difícil dizer, mas também é inegável, né, que os sinais estão aí, estão acontecendo, André. Na minha humilde opinião, não tem como tapar isso, né? Simples quando a gente pega Mateus 24, por exemplo, né, que a gente começa a mergulhar em princípio de dores, intensificação do princípio das dores, a gente percebe que, de certa forma, existe uma relação com aquilo que as escrituras falam da volta do Mashiach, né? Agora mesmo, André, pastor Tiago, a gente tem visto um clamor de rabinos judeus, né, pedindo por um novo Messias, pela vinda do Messias. E para mim esse é um ponto também muito sério, porque o Cristo que a gente está esperando não é o mesmo deles. Talvez por esse sentimento, esse pensamento deles, é que esteja faltando a chave para acabar com o negócio. Exatamente. Né? Porque sem o Cristo que a gente acredita e no que eles esperam, a tendência é que os conflitos se intensifiquem. Eu percebo também muita falta de conhecimento, né? Isso coopera com a fala de Cristo que diz, né, que vocês perecem ou estão enganados, equivocados, porque não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. E Cristo está falando aqui aos judeus, né? Está falando ao povo de Deus, ele não está falando para ímpio. Né? E é exatamente a falta de conhecimento, de entendimento, de relacionamento com o Espírito Santo, né? Que hoje nós vemos a era do Espírito Santo. E Jesus falou em João 14, né, que o Espírito Santo nos ajudaria em todas as coisas e nos faria lembrar tudo aquilo que ele disse. Então, se nós andarmos nesse lugar de entendimento e de relacionamento com o Espírito Santo, nós temos mais lucidez para entender aquilo que não é verdadeiro nas redes sociais. E aí a gente vai ter base para conversar e comentar nos posts, né?
Ô gente, calma gente. Vai lá e lança um comentário mais espiritual, né? Eu acho que é isso. O fundamentalismo, ele anda de mão dada com a ignorância, né? Né, pastor André? Desse jeito. Isso é sério, pastor. Eu fico olhando essa questão dos grupos. Eu vou bater aqui rapidinho numa tecla aqui, André, pastor Tiago, que a gente falou agora aqui atrás, né? Nossos irmãos na fé perderam mesmo, isso é notório, perderam a motivação de morar no céu. Esse dia eu estava conversando com um grupo no seminário, dando aula, e eu vi 60 alunos na sala com medo do apocalipse. E eu pego a fala do pastor Dom Tiago. Gente, apocalipse não é para ter medo, é para regozijo. Por mais que venham princípios de dores, grande tribulação, guerra, pandemia, terremotos. Aí a gente entra agora no papo atual. Eu não estou preso a essa terra. Eu estou preso no porvir. Isso aqui não é meu lar, né? Isso aqui não é o meu lar. Isso é uma breve existência humana, né? Quando eu vejo isso acontecendo, eu deveria me alegrar e falar, minha redenção está próxima. Caramba! Por isso que na rede social as pessoas precisam se concentrar de que quem é de fato cristão, ele precisa andar na perspectiva de eternidade e não na perspectiva de terra. Né? Porque ele parece que o lar dele é aqui e não pode ser destruído, esse lar. Né? Vou falar. Dura coisa, né? Não dá. Crente Raimundo, né? Eu vou pegar essa gíria, gospel. Essa gíriazinha aí, pé na igreja, pé no mundo, não dá pra ser em cima do muro. Não dá pra ser em cima do muro. Agora, o problema da pergunta está naquilo que o nosso próprio povo quer ouvir. Sabe por quê? Pastor Tiago, pastor André, a gente está vivendo um cristianismo judaizante dentro das igrejas, cheio de sincretismo religioso, né? Pastores botando quipá, amarrando bandeira nas costas, não conhece um terço da cultura judaica, né? E aí compra briga. A gente estava falando antes aqui, né, pastor? E volta na tecla. Amo Israel. A gente sabe que Israel é a nação escolhida pelo Senhor, é a menina dos olhos de Deus. Mas infelizmente, para mim, se tornou a nação prepotente, arrogante, já que tem por confiar exatamente nesse poderio todo, né? Que tem de proteção, no sentido de proteção divina, né? E poderia ser uma nação mais compassiva, mais solidária. Até porque quando eu pego para olhar, eu vejo que os dois são irmãos. E eu vou comprar briga de quem nisso aí? Eu vou comprar briga. A coisa tem que acontecer. O que está escrito vai acontecer e não tem para onde correr. Entendeu? O que está escrito lá para se cumprir profeticamente, vai se cumprir. Agora, a gente vê muita coisa injusta. Eu particularmente, se for falar mesmo, vou dizer assim, você está contra Israel? Se a gente for analisar do ponto de vista da legalidade, que é o ponto de vista que a gente tem que analisar nesse momento, do ponto de vista da legalidade, Israel ela se tornou legal no sentido de se defender, de contra-atacar os inimigos, né? De tomar as medidas militares cabíveis para poder neutralizar aqueles que estão ameaçando a integridade física dos seus cidadãos. Então, dentro dessa perspectiva da legalidade, eu estou do lado de Israel, né? Como eu falei, é um assunto muito complexo, que tem várias vertentes e vários aspectos, desdobramentos político, religioso, histórico. Mas hoje, dentro desse contexto, desse conflito dessa semana, eu fico do lado de Israel, porque eu estou do lado da legalidade. Que é uma lei da ação para uma reação, né? E sim. Tá justo, não tem como, a gente fica, mas a gente gostaria, né, que esse sentimento de Israel realmente fosse muito mais Cristo, né, muito mais ameno, né, muito mais lúcido. Uma
nação que vence 12 príncipes, 12 exércitos. Vencer um negocinho desse, não precisa disso tudo. Mas tá certíssimo, justo. O que a gente agora se posiciona como igreja é que a gente peça a Deus que tenha misericórdia de todos nós e deles. Eu não acredito no fim desse conflito, não. Não, também não. Não acredito no fim desse A conflito. dureza de coração de ambas as partes. Ambas as partes acham que estão certas, né? E estão dispostas a pagar até as últimas consequências pela sustentação desse posicionamento. Isso é antagônico ao Evangelho de Cristo, né? O Evangelho ensina a perder, a ceder, a dar. Se você quer me ganhar, então ganhe. Então é isso dentro da perspectiva do Evangelho que a gente aprende. E a gente não vê ali nenhum tipo de perspectiva cristocêntrica, né? Ali há uma briga de pessoas que acham que estão na sua razão. Então, qual é a perspectiva que a gente tem disso para um futuro próximo, de médio a longo prazo? Não vai acabar. E se acabar, vai acabar com mais derramamento de sangue. Levo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que essa possa ser a reflexão da sua tarde de hoje, dos seus dias, que tudo está no controle do Senhor. Ele tudo fez. Deleite-se na presença do Senhor nesse momento. Teu abraço em meio à noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim. E quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo sua glória ganhar forma em mim. Em mim. Oh, bem melhor que a vida é o seu amor. Jesus seja o centro em mim. E quando eu te vejo, não há como duvidar que és bom. E quando clamamos teu nome, tu vens, tu vens. Volto os meus olhos, Ele, pra tua presença. Deixo sua glória ganhar forma em mim. Volto os
face nesse tempo. Queremos ver tua face. Vem, derrama sua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Mais lucidez, discernimento, intimidade. Aquele que obedece os meus mandamentos, esse sim me ama. Será amado do Pai, eu também o amarei. Virei e me manifestarei a Ele. Senhor, nós não queremos menos do que a Tua glória. Não aceitamos menos do que a manifestação da Tua presença nesse tempo. Em nome de Jesus.